vamos lá. Então vamos nos preparar para esse encontro. Vamos fechar os olhos um pouquinho, como nós sempre fazemos, nos entregando totalmente nas mãos do Pai, para que Ele venha fazer, realizar a sua vontade em cada um de nós. Para isso, vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, buscando, como nós estamos sempre fazendo, seguindo o caminho do desapego, que é o esvaziar-se, não necessitar, buscar não necessitar das coisas do mundo para ser feliz. É o colocar Ele em primeiro lugar na nossa existência, na nossa vida. É o caminho da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu, é se fazer pobre, se colocar entre os pobres, é o que foi Jesus fez, e Ele nos ensina a seguir por esse caminho. Então, buscando que Ele venha nos preencher, então abra o seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer essa morada definitiva em todos nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções. Peça que Ele venha animar a todos nós nessa noite, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor esse Evangelho de hoje, o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, peçam a saúde para nós, para nossa família, fraternidade, E, em especial, como sempre fazemos, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Marcelo entrou. Wagner, boa noite. Boa noite. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, Marcos 8. Boa noite, gente. Boa noite, Marcos. Estou no carro. Joia. Boa noite. Então, Marcos 8, do 27 ao 35, certo? Certo. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se,
Olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente em silêncio, fechem os microfones, peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês, depois nós voltamos para fazer a partilha. Então, pronto, gente. Deu para dar uma lidinha, né? Então vamos buscar refletir um pouquinho, colocando aquilo que o Espírito Santo, né, nos mostrou. Eu vou começar dando uma pinceladinha, depois vocês continuam e conforme for necessário, vocês voltem, né? Aparecendo coisas novas, vocês voltem. Então esse evangelho de hoje nós já vimos tantas vezes, né? Até poucos dias atrás nós refletimos ele de novo, né?
mas sempre tem coisa nova, né? A palavra é viva e está sempre renovando, né? Buscando nos ensinar coisas novas. Então, vem mostrar então hoje o Evangelho em Marcos, que Jesus o tema principal é um Messias sofredor. E ele inicia com Jesus na preocupação de sempre de saber se as pessoas estão entendendo os seus ensinamentos, a sua proposta, o seu evangelho, né? Se realmente estão seguindo ou não. E em cima disso ele pergunta para eles, né, o que dizem as pessoas de quem ele é, né? As respostas são várias, né? Buscando então colocar que as pessoas não estão realmente entendendo quem ele é. Vão ao encontro dele para outros motivos e depois, alcançando seus objetivos, acabam se afastando, voltando à sua vida normal e se esquecendo dos ensinamentos. Daí então Jesus pergunta para os discípulos e pergunta para nós hoje também, né? E para vocês, perguntando para nós, né? Quem sou eu? Então essa pergunta Pedro responde de imediato dizendo, né, que ele é o Messias. Jesus então repreende ele e os outros discípulos para que não contasse a ninguém, né? Interessante que ele quer saber das pessoas quem ele é e depois que é revelado ele manda ficar em silêncio para que as pessoas não contem para ninguém, né? Às vezes parece coerente isso, né? Porque uma vez descoberto, a gente imagina que deve ser dito para todos, né? Mas na verdade ele quer que cada um descubra quem ele é. Essa é a verdade, por si mesmo, né? Pelas suas experiências, pela sua vida. Ele quer que você descubra quem é Jesus através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu dia a dia. Você consiga responder essa pergunta, né? Depois então ele vem a colocar aos discípulos que ele vai ter que passar pela cruz, né? Ele vai ser preso e vai passar pela cruz e vai morrer, vai ressuscitar no terceiro dia, né? E com essa fala, Pedro, aquele que reconheceu quem ele era, vem a chamar a atenção de Jesus, né? Para que isso não aconteça. Daí então Jesus chama Pedro de Satanás, né? Afaste de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Então é interessante que no mesmo momento que ele consegue dizer quem é Jesus, no momento seguinte ele já, usando o seu sentimento, o seu ser, né? Agora não é o Espírito Santo que está guiando ele, mas é ele mesmo, né? Então ele contradiz. Então isso é próprio do ser humano. Então, nós temos que estar atentos para estar sempre com o Espírito Santo em cada um de nós para fazermos aquilo que é certo, né? E não fazer do jeito que cada um de nós, né, imagina que é certo, né? É por isso que no final ele diz assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Olha só, renunciar a si mesmo, às nossas ideias, nossas intenções, aos prazeres, às coisas do mundo, né? E carregue a sua cruz e me siga. Porque se nós formos indo ao encontro do nosso ser, das nossas necessidades, das nossas vontades, nós vamos errar. Assim como Pedro errou agora, né? Chamando a atenção de Jesus sobre aquilo que ele deveria passar. Então é muito importante esse evangelho para nós refletirmos, né? Embora tenhamos refletido ele tantas vezes, mas nós somos de cabeça dura, esquecemos e acabamos não fazendo acontecer na nossa vida aquilo que ele quer, né? Vamos lá, passo para vocês o que vocês têm a dizer, né? O que o Espírito Santo colocou para cada um de vocês. Vamos lá.
Quem quer começar? Vai lá, Rose. Hoje eu vou precisar da ajuda dos irmãos aí. Dos universitários. Universitários. Assim, no primeiro momento, veio para mim assim que parece que Pedro estava querendo desviar Jesus do caminho dele. Sabe? Quando ele, né, chama Jesus do lado, parece que ele queria desviar Jesus do caminho. Então, pensando assim, quando Jesus faz essa pergunta, para mim também, quem sou ele? Às vezes eu pensei assim, que Jesus é esse que eu tenho aqui. Né? Porque ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é a minha? Que cruz que eu quero para mim? Uma cruz mamão com açúcar, né? Uma cruz mamão com açúcar, ou aquela cruz de morte de Jesus. Qual caminho eu quero seguir? Por isso que eu quero ajuda. O que o Pedro estava fazendo? Ele estava procurando um caminho mais fácil. Parece que ele estava querendo desviar Jesus do caminho, procurando um caminho mais fácil. Porque a cruz que Jesus seguiu, a cruz de morte, não é fácil e não é para qualquer um. Né? Então, por isso que eu quero ajuda aí de vocês aí, não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, né? Mas, que leva eles lá, por exemplo, assim, o Pedro, será que ele tinha dificuldade de compreender a missão de Jesus? Será que às vezes eu também não tenho essa dificuldade? Será que às vezes eu vejo assim, parece que foi tão fácil, né? Nossa, Jesus passou, foi fácil. Será que às vezes eu entendo lá no fundo o que é essa missão que Jesus veio fazer e foi pregado na cruz? Sabe? E essas coisas passaram por mim hoje. Eles esperavam assim o quê? Será que o Pedro sabia quem é o Messias mesmo? Será que ele queria um Messias assim glorioso, fantasiado, né? Esse Messias que ele está conhecendo ali é um Messias simples. Ele veio para cumprir a vontade do Pai e ele não fugiu. E às vezes eu fico com medo assim, porque eu, diante da dor, eu sou meio covarde, sabe? Então, eu acho que será que eu vou pegar o caminho de Jesus ou mamão com açúcar? Ou mais fácil, eu vou tentar desviar, que nem o Pedro está tentando fazer aqui? Então, não sei. O que vocês acharam aí do meu Pedro de hoje? Porque hoje eu fiquei em cima do Pedro, né? Eu achei que o Pedro estava querendo tirar o Jesus do caminho. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver o que os irmãos vão dizer. Ô Rose, eu vejo o Pedro, somos nós hoje, o Pedro aí. Somos nós, porque o caminho de Jesus não é fácil. A missão dele não é fácil, né? Às vezes nós mesmos, ou nós sabendo, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra dele, estudando, eu acho que tem hora que a gente acha que a missão, o seguir Jesus é difícil, não é? Às vezes a gente gostaria que fosse mais fácil. Então, eu acho que hoje nós somos Pedro aqui, viu? O Pedro aqui somos nós hoje. Então, essa frase aqui, ó, cortando você um pouquinho, não, que ele fala assim, tu não pensas como Deus. Aqui, ó, ele fala, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Aí eu me vi aí, eu me senti Pedro aqui. Porque às vezes a gente vai pro mais fácil do mundo, e não é isso. A missão que ele deixou para nós, às vezes a gente não cumpre direito, né, Rose? Quantas vezes que a gente não cumpre, né? E nós sabemos que nós estamos errados, né? E, então, assim, a gente gostaria que fosse diferente, né? A gente esperava, acho que todo mundo esperava um Jesus que viesse para resolver tudo, né? Ele deixa nós livres, nós somos livres para escolher o que é certo e errado.
mas é carregando a cruz, não é por outro caminho. É como então, o Luizinho falou, a gente já viu esse evangelho um monte de vezes, mas olha hoje o que o Espírito Santo jogou aqui. Eu me vi uma pedra hoje, sabe? Né? Porque a gente busca as coisas mais fáceis. Sim. Entendeu? Eu comecei a pensar assim, teve uma hora que eu pensei assim, mas será que Jesus falou que ele ia passar por tanta coisa? Será que Pedro, no seu coração, com dó que ele fosse passar, queria desviar ele do caminho? Mas eu, como Pedra aqui, às vezes eu quero um caminho mamão com açúcar, viu? Então. Eu fico até envergonhada de falar isso, mas é uma realidade. Hoje eu fiquei até triste comigo mesmo aqui nesse raciocínio, sabe? Mas eu vou mudar. E aí, o que vocês mais têm para falar? Para esclarecer o meu Pedro. Quem quer continuar? Wagner, Rosângela, Eurico, Marcelo, Mário. Fechando um pouco os dias de hoje, às vezes a gente se enquadra nessa parte de Pedro, né? Que, ao mesmo tempo que a gente anuncia, né, que Jesus é o Messias, a gente acaba voltando para trás, né? E Jesus ele disse abertamente, né, como diz o texto, né, que ele teria que passar pela cruz. A cruz seria o caminho para a redenção. E é uma realidade que para a pessoa entender tem que estar com uma sintonia muito forte, né? Ficar numa morte horrível, né? A crucificação. Então, é igual a história da semente, né? Essa semente não passa pelo processo que ela ela é plantada, né? Então ela passa pelo processo de morte, né? Esse processo de morte gera vida, né? Então, Jesus, a pedagogia de Jesus é maravilhosa, né? Então ele faz todo esse caminho, né? Ele deixa bem esclarecido, né? E o segmento dele não é fácil, né? Vai ter coisas boas, mas vai ter provação também, né? Ele diz, né? Quem quiser ser meu discípulo, pega a sua cruz e me siga. Então, ele dá um novo sentido para a cruz, né? Como eu falei, era uma morte extremamente violenta, né? Então, ele conseguiu dar esse novo sentido, né? Para a crucificação. Esse processo de passar da morte para a vida, né? Nem fala, né? Se a gente quiser salvar a vida, a gente vai ganhar nada, né? Mas se a gente perde a vida por causa dele, a gente tem vários exemplos aí, né? De pessoas que deram a vida, né? Para os discípulos mesmo
isso é uma prova disso. E a maioria dos discípulos de Jesus enfrentaram, né, o martírio, né? Então, são caminhos que a gente tem que passar, né, para chegar na vida eterna, né? Então, cabe a nós carregar a nossa cruz sem desistir e procurar ajudar as pessoas a carregar a cruz delas também, né? São Sirineu, né? Na vida do irmão, ajudar ele a carregar a cruz dele também. Muito bem, Marcelo. Ótimo. Wagner, quer falar? Por enquanto agora não. Não. Rosa? Não. Lico? Mário? O Lico vai falar, Luizinho. Vai? Vai. Pode falar, Lico. Então, como a Rose falou, eu concordo com o que a Rose falou também. Porque quando você lê aqui o Evangelho, dá a entender que tudo bem, pode dizer que ali, como o pensamento de Pedro é o pensamento do homem, ele viu Jesus, ele não quer que ele sofra. Então ele vai tentar amenizar mesmo a situação, porque ele sabe o sofrimento que Jesus vai passar, né? Da crucificação, aquela humilhação toda. E ele não quer que a pessoa que ele mais ama ali no momento vai passar por tudo isso. E aí Jesus vai lá e repreende, porque a profecia tem que ser cumprida, né? Mas realmente é difícil de pensar nisso, né? Uma coisa que você acredita que é uma coisa boa, não é. Você tentar meio que ajudar e fica de mãos atadas, né? É complicado. Sabe o que o Lico falando, me veio aqui uma coisa. Quando Pedro fala, tu és o Messias, né? Parece que ele está tão convencido, né? Mas daqui a pouco, quando Jesus se revela que Messias que ele vai fazer isso, ele já muda de ideia, né? Então eu pensei assim, olha, não tem quem de nós já não fez isso na vida. Mas tá? Porque você pensa assim, que ele é todo poderoso e ele pode resolver tudo, assim, com o estalar de dedo, né? E na verdade não. E aí, tipo, ele deixa a gente buscar e que nem ele vai ter que passar por toda essa aprovação, né? E aí, nesse sentido, não é fácil. E aí ele já falou, opa, como assim? Aí ele vai lá e repreende. Mas realmente é complicado, porque a gente tem um pensamento humano. Você não vai querer ver o seu irmão ou um ente querido sofrer. Você quer aliviar a dor do outro. E eu acredito que... Legal. Saiu fora. Deve ter apertado o botãozinho errado. Tá bom. Fala, Wagner. Deixa pro Mário fechar aí. Olha só, ele não quis ficar por último, hein? Ô, Wagner, a semana que vem nós vamos todos pros carros. Vai ficar igual você. Ô, Maria, você não inventa não, que eu vou lá pra garagem, porque eu não tenho carro, viu? Vai pra garagem. Eu vou. Luizinho, gente, já que eu abri o microfone aqui para brincar um pouquinho, eu queria só fazer um comentário que vocês todos falaram sobre a morte, sobre o medo, mas eu acho que nós, enquanto seres humanos, acho que não tem uma pessoa que quando a doença chega, a dor chega, a gente não tenha medo, né? Acho que, sei lá, é falho da nossa parte, que é a hora da gente confiar. Mas eu acho muito difícil uma pessoa não ter medo nesse momento. E é a hora da gente abraçar a nossa cruz e seguir em frente, né? E é a hora que muitas vezes a gente vai igual Pedro, né? Volta pra trás. Fala que e depois tem medo, né?
mesma coisa eu acho que é nossa na hora da doença e na hora que a gente sente que alguma coisa está fora do, sabe, do caminho, fora do dia a dia, quando a gente sai fora da nossa, o corpo nosso sai fora da nossa rotina. Então acho que é bem difícil. Essa hora que a gente vai ter que, sabe, ter muita fé mesmo e abraçar literalmente a Deus. Muito bem. Ó, o Lico tá comigo aqui agora, que pifou a bateria. É que eu fiquei apreendido, não era pra mim ter falado aquilo. A minha também não tá muito não, hein? Se eu sair daqui, porque a minha bateria também tá meia. Aí, Mari, qual que é a palavra-chave de hoje? Não, agora é o Wagner, vamos deixar o Wagner, coitado. Depois o Mário. Vai lá, Wagner. Deixa o Mário fechar. Eu quero fechar. Eu vou deixar o pepino pro Mário. Obrigado, viu? É o abacaxi pra descansar. Muito obrigado. Bom, eu tava vindo escutando vocês aqui falando, né? Igual a Rose falou, né? Que também me deu vergonha, né? De mim também. É interessante que esse evangelho hoje Pedro e Jesus, né? Mostra a nossa pequenez, né? Como que a gente é tão falho, né? Às vezes a gente está cheio de fé, daqui a pouco a nossa fé também é pequena, né? Interessante que uma coisa que me chamou a atenção aqui no Evangelho, interessante que fala aqui, que Jesus falava abertamente, né, aos discípulos. Né? Aqui que ele fala que Jesus falava, né, cadê que até perdi aqui? Fala assim que Jesus falava abertamente aos discípulos. Esse abertamente que eu entendi, Jesus falava sempre a verdade, nunca escondia nada dos discípulos. E interessante que Pedro, até que Jesus fala, né? Pedro Jesus fala assim que Pedro eu vou construir a minha igreja em cima, né? Pedro significa pedra, né? E daqui a pouco Pedro está sendo repreendido. É como nós, às vezes nós vamos também, às vezes a gente vai confessar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que depois a gente sai, a gente sai para poder, acaba de confessar com o padre, aí a gente pergunta para nós mesmos, né? Será que Deus escutou a minha oração? Será que Deus escutou, né, aquilo que eu falei? Aí a gente já entrou em contradição. Né? A gente já está com a fé lá embaixo, né? A fé é pouca. Aí, tipo assim, fechando, igual a Rose falou, que eu concordo, né, completamente com a Rose falou, isso mostra como que a gente é pequeno, como que a gente é falho. A gente, às vezes, quer ir para o caminho mais fácil, né? Na nossa vida, a gente não quer o caminho difícil, porque as coisas sempre mais fáceis. Mesmo a gente estando na igreja, mesmo a gente estando em oração, às vezes a gente acaba cometendo essa fraqueza, né? Que é nós, né, de seres humanos. Né? Então a gente tem que estar sempre se corrigindo. Eu entendi um pouquinho isso. Muito bem. Vai lá, Mário. Então, eu não sei por que todos ficam esperando eu falar. Eu não sei se vocês... Você me pôr na cruz, mas enfim, eu vou pela primeira opção. Bom, aí, vamos lá. Esse início do Evangelho de Marcos, né, fica a pergunta: quem é Jesus? Essa é a chave aí da questão. E tem a profissão de fé de Pedro, né? Profissão de fé de Pedro, né? Nesse texto. Né? Tem o anúncio da paixão, né? Tá tudo aí. E fala do seguimento de Jesus. Tem a chave ali. Eu sempre gosto de fazer esse exercício, né? Nós nos colocando como um que está ali ouvindo Jesus, um deles, né? Então Jesus diz assim para os discípulos, está dizendo para nós, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quem quiser vir depois dele, né? É essa a condição. Ele está falando para nós, né?
É interessante aqui, né, nesse trecho aqui, ele está nos 3 evangelhos aí, nos sinóticos, né? Está em Marcos, é o primeiro, está em Mateus e está em Lucas. Mas é interessante que aqui em Marcos, só para dar uma ênfase, né? Jesus dá um pito em Pedro, né? Meu pai falava isso, eu vou te dar um pito, né? Você lembra do apito do professor? Jesus dá um pito em Pedro aqui, né? Afasta-te de mim, Satanás, não sei o quê. Mas se for lá em Mateus, quando o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, olha só, Jesus responde assim, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Ai, que coisa, né? Que contradição aí, né? Perceberam isso? O pito e uma bem-aventurança, né? Bem-aventura o Pedro. Mas Pedro tinha ciência disso, né? Mas não conseguia interpretar isso, né? Aí ele leva o pito de Jesus. Então, quando eu falo assim, nós procuramos nos colocar como seguidores de Jesus. Pelo menos é por isso que nós estamos aqui, porque nós nos pretendemos e pelo menos nos esforçamos para seguir Jesus. Mas tem 2 modos de seguir Jesus, no meu entender. Um simples e fácil e o outro complicado. O simples e fácil é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Conversando, trocando umas ideias, né? O que nós entendemos, o que nós absorvemos. Estamos falando, né? Estamos falando entre irmãos, gostoso, né? Isso é uma delícia. Mas quando a gente sai daqui, entra a outra maneira de seguir Jesus. É doar a vida por uma causa. Né? Porque aí a gente vai ganhar a vida. É meio complicado. Mas quando fala doar a vida, não é se arriscar para morrer. É uma entrega que a gente faz a partir do momento que a gente absorve o Evangelho. Né? E é difícil. É muito difícil. E toda vez que você e que nós nos propusermos a fazer isso, muitas vezes nós vamos ser mal interpretados, né? Mal interpretados, e com risco até de perder a vida, né? De bloquear esse entusiasmo, né? Não é entusiasmo, mas esse amor mesmo, de dedicação, né? Então não é fácil o seguimento de Jesus. É doação total, é entrega. Por isso que a gente tem que repensar diariamente como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo, porque Jesus deixa claro para a gente. A gente tem que tomar uma cruz, né? Pôr uma cruz sobre os ombros, né? E levar adiante essa vida. Né? O outro jeito mais confortável é mais fácil, né? Vou à missa todo domingo, rezo o terço, colaboro com o dízimo, com a pastoral, né? Assim, tô dentro, né? Mas não é só isso. Faz parte também, mas não é só isso. Né? É o exemplo, né? A gente faz mais a partir do momento que Deus está vendo e as pessoas não precisam ver muito. Essa relação de seguir Jesus é entre nós e o próprio Deus, o próprio Jesus. Essa é a relação. Então é esse exercício que eu penso que a gente tem que fazer, né? Seguir Jesus é difícil. É entrega total, é dedicação. Não confundir isso com carolice, né? Lembra dos termos carola, né? Reza 10 terços por dia, mas não consegue ver uma injustiça, né? Pobre, injustiçado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem um padre, um salesiano, uma vez ele falou um negócio muito interessante. Não adianta você ficar rezando 10 terços por dia. Reze uma Ave Maria e seja cristão o resto do dia. Padre salesiano novo, sem ordenar. Eu achei interessante aquela coisa que ficou na minha cabeça, sabe? É importante a oração, mas a oração ela é mais vigorosa quando ela tem ação. Eu acho que é isso aí. O segmento é isso. O segmento não é fácil, gente. Eu faço assim que é complicado. Não é brincadeira, não. Então é assim, fica essa proposta aí. A gente, é aquilo que eu falo sempre. Jesus, quando fala aos discípulos, fala para a gente e a gente se coloca
como seguidores de Jesus, discípulo, né? Como aluno, aquele que aprende com, né? Aprender com Jesus. Mas Jesus é bem direto, né? Ele não esconde nada, né? Não é fácil seguir, não. Eu acho que é isso, eu não sei se vocês concordam comigo. Tudo bem, tá ótimo. Alguém quer fazer mais algum comentário em cima de tudo isso que foi colocado? Fiquem à vontade, né? Eu gostei muito do Wagner participando no carro, viu, Wagner? Na semana passada eu fiz uma reunião pastoral da criança, online também, né? Você vê a preocupação deles de participar da reunião, que uma participou no serviço, duas participaram no serviço, abriram o celular lá onde elas estavam trabalhando e um dentro do ônibus, né? E veio participando dentro do ônibus. Isso é muito bom. A participação a bordo. Tá certo. Viu, Rose? Dando uma pinceladinha aí no que você falou, né? É importante a gente, a cada dia, né, ir morrendo nessa cruz, né? Então hoje você percebeu um pedacinho desse morrer na cruz, e acho que todos nós, né, temos que ir deixando as coisas para trás, né, da nossa vida, né, e ir morrendo um pouquinho a cada dia para as coisas do mundo e nascendo para as coisas de Deus, né? Então é uma vida, é uma constante, né? Não é um momento só, viu? Como Jesus lá na cruz, um momento. Não é um momento só, é uma vida inteira. Nós temos que fazer essas experiências aí, né? E cada vez mais que nós vamos aprendendo aqui juntos, mais firme vai se tornando, né, se deixar ser levado pela cruz, né? Isso é muito bonito, viu? São descobertas que nós vamos fazendo todos os dias na nossa vida. É lindo demais. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo aquilo que Ele nos ensinou nessa noite, né? Tendo a plena certeza, né? Isso não pode fugir da nossa consciência, que não fomos nós, tá certo? São coisas novas que Ele vem colocar para nós a cada dia. Então não somos nós, é Ele que vem nos inspirar, é Ele que faz tudo isso acontecer. Resta para nós apenas agradecer. Então vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então, como sempre fazemos, pense em alguém que esteja nesse momento necessitando dessa bênção de Deus, né? Alguém que está aí perdido no mundo, nas coisas do mundo, nos vícios, quem sabe nas drogas, alguém que esteja doente, acamado, alguém que já partiu, né? Como os nossos irmãos da fraternidade, lembrando de cada um deles, estão lá na casa do Pai, em uma das moradas, né? Que a morte é uma ilusão. Não existe a morte, é vida, constante vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém.